quem não te conhece, Paula, eu acho que é importante, né, se apresentar. Para quem também não me conhece, eu sou Gabriela Amorim, né, eu sou advogada, consultora em compliance também, inclusive aqui pela Integrity, né, Integrity Compliance e modelagem corporativa. A gente já faz um trabalho com relação a essa questão da implantação dos programas, treinamentos, enfim, que é tudo que a Integrity se propõe a fazer, né? E a gente resolveu trazer o tema aqui para dentro do Instagram da Integrity, que é um tema assim, extremamente importante, relevantíssimo para a sociedade, independente do segmento, do aspecto que nós estejamos incluindo o compliance, né, do setor privado, do setor público. Acho que cada vez mais a gente tem que falar mais sobre o assunto, né? Lançar mais Sim. luz sobre esse tema extremamente importante. E a gente decidiu, né, falar sobre o compliance na saúde hoje, que, como eu já falei no início da live, tem tudo a ver com o que está acontecendo. E eu vou deixar agora a doutora Paula se apresentar, para quem não a conhece. Exatamente. Eu sou, né, Paula Rezende, sou advogada. Eu trabalho com compliance, especificamente nesse ramo da saúde, desde 2011. Né? Então, conheci o compliance antes da lei anticorrupção, aí tive que aprender outras Se virou nos legislações. 30, Me né? virei Nos nos 30. 30, não tinha nada para estudar, não tinha livro, não tinha nada em português. Mas foi assim, né, eu fiz o caminho contrário. Primeiro eu fui na prática e depois que eu fui estudar teoria, né? Entender um pouco da teoria, eu fui, né, bem assim, ao contrário mesmo. Mas isso aconteceu muito, né, no passado, no Brasil. Mas hoje nós temos a oportunidade exatamente de ter tantos profissionais que estudam o tema, tantos profissionais qualificados para falar sobre isso, né? Inclusive a Integrity, que tem profissionais que são altamente qualificados para falar sobre o tema de compliance em vários âmbitos, né? Semana passada tivemos uma live muito boa, inclusive está lá no IGTV da Integrity sobre compliance concorrencial, né? Que é algo também que envolve muito também a área da saúde, porque quando, né, a gente vê muita cartelização nessa área, inclusive entre a indústria, a distribuição, conluio de preços, né? Então são temas realmente muito relevantes, são áreas realmente que precisam falar de compliance, todas as áreas, nós precisamos realmente trazer luz, né, para essas áreas com compliance. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre a saúde. Gente, quem for entrando, dá um clique aí no coraçãozinho, envia para os amigos, envia para o pessoal que se interessa pelo assunto, para eles não perderem essa live aqui, que eu acho que promete bastante, né? A gente tem muita coisa para falar. Sim. Eu já começo com a pergunta da live. Faz diferença compliance na saúde? Afinal Olha, de contas, faz diferença ou não? Ainda mais assim, é muito importante a gente ter essa visão de uma pessoa que atua no setor da saúde, né? Que tinha uma atuação antes de se vir essa onda de compliance para o nosso país, porque, como você bem falou, a legislação anticorrupção é de 2013, né? Que é a Lei 2.846, que foi regulamentada somente em 2015, né? Que é o decreto 8.420, que fez a regulamentação da lei anticorrupção. Importante a gente destacar que tem alguns entes federados que ainda nem regulamentaram a lei, né? A gente tem alguns estados, teve um estudo que foi feito recentemente, acho que foi pela CGU, salvo engano, porque às vezes eu me esqueço dos órgãos, mas acho que foi a CGU, que haviam cerca de somente 17 estados tinham legislação, tinham regulamentado a legislação anticorrupção nos seus territórios. Então, assim, a gente ainda está num processo de regulamentação, né? A legislação anticorrupção é o que é mais forte, que tem essa pegada muito forte do compliance, né? A gente tem outras legislações do mercado imobiliário, da CVM, a gente já tinha algumas recomendações, principalmente no mercado financeiro, né, que já tinha uma pegada muito voltada para o compliance, para a conformidade, para toda essa questão, todo esse cenário que a gente fala hoje de forma geral, né?
Mas a gente percebe que foi depois de 2015 que a gente veio nessa onda mesmo de conformidade, integridade, ética e tudo isso que a gente tanto fala e que o compliance busca, né, implementar e fazer disso uma cultura organizacional. Então, acho que é muito importante a gente ver essa visão sua do antes e o depois, né? Fez diferença? Faz diferença o compliance na saúde? Olha, Gabriela, essa é uma pergunta realmente muito relevante, porque faz uma grande diferença. E seguindo a mesma tendência até da própria regulamentação pelos estados, muitos acham que a área da saúde é altamente organizada, que a área da saúde, de uma forma geral, ela é altamente, vamos dizer assim, altamente formal. Inclusive, essa é uma questão que realmente é muito diferente. A percepção do que realmente é aquela coisa, expectativa, realidade. Porque a área da saúde deveria ser altamente organizada, altamente formal, e eu falo isso de todos os atores, de clínicas, hospitais, da própria saúde pública, de indústrias, mas não é assim, na verdade não é assim. E compliance sempre foi muito forte na área da saúde, especialmente das empresas multinacionais, exatamente por existir uma regulamentação, né, fora. Mas isso nem sempre significou também que no Brasil fosse da mesma forma. Inclusive essas empresas que deveriam cumprir com legislação internacional. Isso, inclusive, é uma das grandes críticas, normalmente, da CGU, né, que eu já participei de alguns debates, onde a CGU falava exatamente para esses atores, em que eles trouxeram, às vezes, programas de compliance, mas esses programas de compliance, eles não eram, de fato, efetivos. Por quê? Porque, às vezes, aconteciam muitos problemas no meio do caminho. Porque, às vezes, o gestor de compliance ficava lá no país, lá na matriz daquele país, porque a política de compliance era só traduzida, ela não era contextualizada, porque os treinamentos, eles eram feitos somente de forma online, remota, de uma plataforma onde já havia apenas gravações de treinamentos. Então, era algo que realmente não funcionava, mesmo para empresas que já estavam acostumadas com uma legislação anticorrupção fora do Brasil. E quando a gente fala da área da saúde, realmente faz muita diferença. Por quê? Porque é um sistema muito complexo, que envolve muitos atores, que envolve muito conflito de interesse nessas relações. E, inclusive, o programa de compliance, na área da saúde, ele vem tratar não apenas a questão de anticorrupção, que é sim muito importante, mas ele também vai tratar de outras questões da área da saúde, exatamente como o conflito de interesse, essa relação médico-indústria, que é muito sensível, essa relação vai tratar também dessa questão das próprias resoluções da Anvisa, que por vezes não são cumpridas, por vezes também resoluções da ANS, no que tange a operadores de plano de saúde. Então, o programa de compliance, ele sempre vai tratar do aspecto anticorrupção, mas ele também vai tratar muito desse aspecto na relação desse ente com o órgão regulador, que muitas vezes também, né, deixa de ser cumprido em vários momentos. Então, a gente vê que sim, faz uma grande diferença quando existe um programa de compliance. Para você ver um aspecto assim que parece pequeno, mas que pode influenciar de certo modo nessa relação, se não me engano, em 2018, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que identificou que uma refeição que era paga para um médico, por exemplo, o almoço, o jantar, já influenciava na prescrição do medicamento, mesmo sendo uma refeição de baixo valor. Né? Então, hoje se fala muito na indústria, de forma geral, não só de medicamentos, mas essa questão de influência do próprio marketing, do quanto o marketing foi agressivo no passado, que hoje às vezes afeta até a concorrência, afeta as relações. Então, sim, compliance na saúde faz uma grande diferença, inclusive no aspecto anticorrupção,
que é onde ocorrem mais desvios da saúde e da educação, né? Áreas essenciais aí. São assim, as pontas dos icebergs, né? A questão da saúde e da educação, a gente vê que tem um peso muito forte, né? Eu sempre gosto de falar sobre dados, né? Eu até tenho alguns dados aqui que eu acho muito bacana a gente falar para o pessoal, que são dados para a gente lançar luz. Eu sempre falo que o compliance ele tem muito essa pegada de lançar luz sobre os problemas, né? Até pela Exato. questão do segundo pilar da análise de risco, que a gente precisa entender o funcionamento daquela organização de uma forma muito Sim, profunda, entender as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, porque a gente precisa olhar para isso. A gente precisa enxergar a realidade como ela é, até para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga tratar esses riscos e mitigar a ocorrência dos riscos, né? E se a gente não conseguir evitar que o risco ocorra, pelo menos reduzir os efeitos negativos, né? Que esse risco, o impacto que ele pode provocar dentro da organização. Então, essa é uma frase que eu sempre gosto de usar. O compliance veio para lançar luz na escuridão. E é assim que eu enxergo o compliance. Por isso que eu sempre gosto de trazer dados, porque eu acho que a gente consegue medir, o que a gente consegue trazer, a gente se torna mais palpável, as pessoas conseguem enxergar mais o problema que existe, para até através do problema, a gente encontrar soluções, né? Que o compliance vem muito nessa pegada, né? De trazer soluções, de trazer ali controles internos, de buscar formas de melhorar processos, não somente ligados à corrupção, a gente tem a questão da gestão estratégica, que é extremamente importante, a questão da gestão de crises, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, e o compliance está muito ligado com isso. Então, assim, ele é ele é complementar à governança corporativa, que é um outro tema bastante importante, né? Então, são dois temas aí que vêm ganhando cada vez mais importância, tanto no cenário privado quanto dentro do setor público, e a gente precisa entender como eles se relacionam e a importância desses dois temas. Então, eu gosto de trazer alguns dados, como eu disse, para se tornar mais palpável para as pessoas, para que elas consigam entender como que está o cenário ou como que esteve o cenário, para a gente entender a diferença que o compliance faz, né? sim, Até para a gente sim. responder essa pergunta que a É, gente se propôs a fazer. Então, exato. assim, só trazer alguns dados, né? Segundo a OCDE, as contratações públicas representam 3% do PIB nacional, né? E aqui eu falo de contratações públicas por quê? Porque tem um estudo de 2016, né, do Tesouro que foi feito, que foi constatado que a saúde era o terceiro setor que mais recebeu verba pública. Então, consequentemente, é um dos setores que mais contratam, é o setor onde mais gira dinheiro, é um dos setores onde mais se contrata serviços, bens, enfim, toda essa questão que a gente precisa e é necessário para a gente poder estruturar a administração pública para que ela consiga cumprir as políticas públicas que foram estabelecidas, né? Principalmente a Sim, saúde, né? Que é um direito aí social que está lá previsto na nossa Constituição. Segundo uma outra pesquisa, né, 5% do PIB global é perdido com a corrupção, também é um dado da OCDE. Segundo a ONU, a corrupção é o maior entrave para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é aquela agenda global que a gente tem, né, que a ONU estabeleceu e todos os Estados-membros se comprometeram a cumprir até 2030. Mas do jeito que nós estamos indo, eu acho que não vai conseguir, mas tudo bem, né? Esse é um é. outro ponto. Vamos Vamos, respira, vamos lá. vamos. A corrupção movimenta 2,3 trilhões de dólares globalmente, isso é um dado da OCDE. Cerca de 5% da economia mundial são pagos e propinas ou desviados por corrupção, é um dado da ONU. Uma pesquisa de corrupção, também da OCDE, revelou que, isso aqui eu acho um tema muito importante, que tem tudo a ver com compliance. 10% dos seres humanos são extremamente honestos. 10% são corruptos. E 80% você consegue modular o comportamento dele a depender do ambiente em que ele está inserido. Isso é uma pesquisa da OCDE. E o compliance, eu acho que ele vai muito nisso, né? Ou seja, dentro da sua organização, você vai ter um pequeno percentual de pessoas ali que são maçãs podres.
E o compliance vai te ajudar a identificar isso, né? Da mesma forma que o compliance, de acordo com o suporte, né, da alta administração, os pilares, as políticas, os procedimentos, os treinamentos e tudo isso que envolve, ele vai ajudar a modular o comportamento desses 80%. Então, assim, a gente vai conseguir fazer uma separação do joio do trigo, lançar luz no problema e identificar essas pessoas, né? Até para que a gente consiga estimular essa mudança de comportamento, né, cultural que a gente tem, porque infelizmente a corrupção é uma questão cultural, né? O desperdício de verba pública ele é cultural, as fraudes internas, né, é uma questão cultural, infelizmente que a gente precisa enfrentar, e o compliance ele se mostra como um remédio essencial para isso. Eu quero um dado da saúde que eu achei muito interessante, que eu acho vale muito a pena a gente falar. Cerca de 70% dos casos de corrupção no Brasil afetam saúde e educação. Isso é um dado da CGU, do MPF e da Polícia Federal. E de 20% a 40% dos recursos gastos com saúde são desperdiçados. E tem um outro dado da OMS que fala que aproximadamente 30 bilhões de dólares são perdidos para corrupção anualmente. Isso é um dado da OMS. Então, para vocês entenderem a dimensão do problema e do quanto o compliance na saúde faz diferença. Até pelo bem tutelado, a gente fala de vida, a gente fala de saúde, né? Então, esses recursos que são desviados, as fraudes que são cometidas, as falhas nos procedimentos e no protocolo, a gente pode aí tá falando de vidas humanas que estão sendo perdidas, é verdade? Exatamente. Tem até compliance no setor público tivesse mais maduro e bem consolidado, o Brasil estaria lidando melhor com a pandemia, né? Falando sobre SUS e tudo mais. É exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre vidas. Porque compliance, ele vai ali tanto mitigar a questão dos riscos que existem, mas ele também vai melhorar muito a gestão de recursos. E o problema da saúde é corrupção, sim, mas também a má gestão de recursos, né, Gabriela? São desperdiçados, né? Que é o dado aqui que eu trouxe, de 20% a 40% dos recursos são desperdiçados. Olha que absurdo, o recurso está indo pro ralo e poderia estar sendo utilizado aí para otimizar, né, os serviços de saúde pública, que a gente vê que não atende à necessidade, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio, a saúde é um grande desafio, principalmente quando a gente fala de saúde pública, mas a gente vê que tem recursos que a gente poderia estar otimizando, que a gente poderia estar melhorando, né? Essa integralidade da saúde, que é um outro princípio que ele é muito importante, que seja integral, que toda a população seja atendida e abrangida de forma suficiente e satisfatória pelo poder público, porque esse é um dever do poder público prover a saúde para a sua população, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar de frente, a gente enxergar. E só respondendo a pergunta dela, na minha visão, eu acho que totalmente, né? A gente até fala muito em compliance internacional da saúde, né? Que é um compliance internacional, porque a OMS, eles têm documentos, eles têm normativas, existem relatórios dos quais os Estados-membros devem agir em conformidade com aqueles relatórios, com as normativas, com as orientações que a OMS dá, que é o órgão máximo, né? Eu falo globalmente, que atua nessa questão da saúde. Então, a gente precisa olhar para isso. Se a gente tivesse tido uma ação coordenada, na minha visão, claro, bem subjetiva, de todos os países, se a gente tivesse seguido os protocolos da OMS como foram postos, isso não significa que a OMS é a dona da razão. A gente vê aí que a OMS, vez ou outra, ela acaba, né? E tá normal, gente, tá tudo bem, isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo se equivoca, comete erros e faz, tá tudo bem, mas você falar de um órgão que é para isso, OMS, e falar de talvez autoridades ou pessoas que não têm o mínimo conhecimento científico sobre o assunto, é uma discrepância muito grande, né? Então, é lógico que eu vou olhar porque a OMS está me falando, porque ela está me recomendando. Isso deveria ter sido uma ação global de todos os países, coordenada, planejada, porque foi uma pandemia que afetou não somente o nosso país, ela afetou todos os países do mundo, todo mundo está sofrendo, todo mundo está com a economia, com dificuldades econômicas, a gente vai ter uma queda no PIB estrondosa, né? Acho que é a maior queda que a gente teve desde a Segunda Guerra Mundial,
Então, para vocês terem uma ideia, o impacto é grande, sim. E eu acho que a gente poderia ter minimizado os efeitos dessa pandemia, principalmente do nosso país, que não está ocupando uma posição bacana. Nosso quadro não é legal, né? Não. Mesmo que com esse momento de platô em algumas cidades, aí, infelizmente, a gente não é de se comemorar, porque a gente tem, em média, 1.000 mortes por dia, por mais que esteja estabilizado, isso não é um dado para se comemorar, isso é um dado para se entristecer e querer melhorar. Então, assim, eu acho, assim, sem pestanejar, que o compliance teria feito, sim, toda a diferença no enfrentamento dessa crise. Não, com certeza. Inclusive, né, eu assisti uma palestra umas 2 semanas atrás, onde o ex-secretário um ex-secretário do Ministério da Saúde, da parte de insumos estratégicos, ele fala SUS, né, que os sistemas do mundo, de modo geral, eles mostraram fragilidades. Bem, e a grande pergunta para ele era qual que seria a solução, então, para o SUS. E ele disse que a solução seria, ou seja, trazer mais pessoas para a saúde suplementar, que o SUS, então, pudesse, né, ali fluir melhor. Inclusive, né, outros debatedores até estavam questionando essa fala dele, porque exatamente pelo que você mencionou agora, a queda do PIB a nível Brasil, as pessoas vão ter muito menos acesso à saúde suplementar, muitas pessoas vão migrar, né, da saúde suplementar ali para o SUS. Então, a gente está vivendo exatamente o movimento contrário do que seria o ideal em organização da saúde pública no Brasil. Era o momento da gente fortalecer, né, o SUS. E eu fico tão entristecida, Paula, quando eu vejo escândalos, sabe, envolvendo a saúde. Infelizmente, é um setor ali que está suscetível, né, a escândalos de corrupção, e agora falando especificamente disso, infelizmente a gente tem visto aí a todo momento, a toda hora, operações sendo realizadas pela CGU, pela Polícia Federal, enfim, por todos esses órgãos aí que atuam na perseguição penal, né, da responsabilização, Tribunal de Contas, enfim, tudo isso. E a gente vê a quantidade de pessoas que ainda se prestam ao papel de desviar esses recursos num momento tão delicado, né, tão complicado. São desvios que representam vidas, pessoas que estão morrendo, entendeu? Famílias que estão ficando aí sem um ente querido por causa da irresponsabilidade, por causa da ineficiência do Estado também em coibir essas atitudes, essas ações, né? Isso mostra que a gente precisa ter um olhar muito forte para o compliance na saúde pública, né? Que a gente precisa olhar para a saúde pública, a gente precisa de mecanismos de integridade mais fortes, mais contundentes no setor da saúde, porque eu acho que é um setor muito, muito sensível. A gente lidar com vidas, a gente lidar com a saúde das pessoas. Sim. Vocês estão ouvindo a Paula, gente? Exatamente, né? E essa é a questão do programa de compliance na saúde, né? O paciente sem programa de compliance. Porque no final... Não? Não? Tá ouvindo? Dessa importância do compliance, né? O paciente, no fabricante, na distribuição, ali, não importa onde, né? De qual ente ali dessa cadeia a gente está falando. Tá cortando? Tá mudo. Gente, eu tô ouvindo a Paula. Vocês estão ouvindo? Deem um joinha pra gente aí. Tirei o fone. Não, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo, tá, gente? Comentem aí pra gente, porque agora tá bom. Voltou. Agora tá bom. Então, eu vou ficar sem o fone. Do setor da saúde em que se atue,
o paciente sempre deve ser o compliance na saúde, porque, de qualquer forma, a gente vai estar falando de uma vida ali, fabricação, da venda, da distribuição, na participação ali. Alô? Paula, tá me ouvindo? Gente, eu vou remover a Paula e vou colocá-la de novo, tá? Para que ela consiga entrar aqui na live, tá? Como tava com aquele probleminha de cortar, eu tô esperando ela entrar para a gente colocar ela de novo. Como a gente estava falando, essa questão do compliance na saúde é extremamente importante, né? São vidas que estão sendo perdidas, a gente vê aí operações e mais operações com relação à contratação de bens inservíveis que não servem para atender a demanda, que não servem para a destinação, né, a qual deveriam ser destinados, respiradores contratados de forma indevida. E, além disso, a gente também vê muito a questão da necessidade do compliance dentro dos hospitais privados, porque a gente precisa de protocolos, a gente precisa de cuidados, a gente precisa que, principalmente, esses profissionais da área da saúde estejam treinados, estejam instruídos, maiormente nesse momento de pandemia, né? Tendo em vista a facilidade de contaminação do vírus, desse coronavírus, que a gente está passando, infelizmente, aí por esse momento complicado, né? No nosso país, no mundo. Então, a gente precisa que esses profissionais estejam muito bem treinados. Eu estou chamando a Paula aqui de novo para a gente continuar o nosso bate-papo. Então, esse é um outro ponto extremamente importante, né? A qualificação, a capacitação dessas pessoas para que elas possam receber esses pacientes que estão com essa doença, com esse vírus, né? Olá, ela voltou. Paula? Oi? Oi? Olá, aí, agora voltou. Eu estava falando com ele. Que ótimo! Com relação à questão da importância do compliance também dentro dos hospitais, no sentido de cumprimento de regras, de protocolos, né? Principalmente nesse momento de pandemia agora. Então, assim, a questão de capacitação, de se criar controles internos, o canal de denúncias é extremamente importante nesse momento, né? Para que esses profissionais consigam denunciar falhas nos procedimentos, falta de materiais, infelizmente a gente tem visto aí algumas unidades de saúde passando por esse problema, né? Os profissionais da saúde não tendo aí nem os EPIs mínimos necessários para conseguirem atuar nesse cenário de pandemia. Então, é um outro ponto extremamente importante, né? Exatamente. E o compliance, né, na saúde, ele visa exatamente isso. Além de toda a questão, né, da anticorrupção, toda a questão da integridade, ele visa também que os protocolos sejam seguidos, seja no hospital, seja numa indústria, porque, né, a gente está tratando de coisas muito sensíveis, a gente está tratando de vidas, está tratando de saúde. Então, já é uma situação muito delicada ali, aquela vivenciada nesses ambientes, né? Então, é muito importante também que o programa de compliance na saúde verse sobre essas questões. Propaganda também de medicamentos, a própria questão da propaganda médica, né? Propaganda médica que tem se questionado muito, o que o médico pode ou não pode fazer, o que ele pode ou não divulgar, né? É uma questão polêmica também. A própria questão da telemedicina,
né? A própria tem que versar sobre a questão da telemedicina, a questão de proteção de dados pessoais, né? Sensíveis, né? Esses da área da saúde que são enquadrados ali nos dados sensíveis dentro da LGPD, exatamente. Exatamente. E quantos dados, né? E quantos dados existem nesses locais? Assim, são questões todas que o programa de compliance tem que tratar também na área da saúde. Então, ele tem que pensar no cumprimento de todos esses procedimentos aí, né? De toda essa legislação que se aplica para esse setor. Exatamente por ser altamente regulado e se tratar de tema extremamente sensível, né? Que é a saúde ali do paciente, às vezes até a vida do paciente. A Marcela, né? Marcela, que é uma querida, né? Uma parceira Verdade. muito valiosa, né? Que tem uma atuação também muito bacana dentro do compliance da saúde, né? Atua na área de compliance de um grande hospital, né? Ela está aqui participando com a gente, ela está falando observância dos protocolos institucionais, né? E a Daniela Amorim falando que eles devem estar preparados, capacitados. É justamente isso aí, gente. Né? O compliance... Não, né, fala de questão de protocolo institucional. Eu lembrei de um caso recente que aconteceu em relação a uma médica muito conhecida, de um hospital muito conhecido. Né? Tema polêmico. Né? Mas é importante. Não é o hospital da Marcela, é um outro hospital. Né? Ou seja, o quanto a vinculação pessoal, a manifestação pessoal de determinado profissional pode afetar a imagem institucional do hospital, de uma clínica, de uma indústria, ainda mais na área da saúde. Né? Às vezes, uma palavra mal colocada, um termo mal utilizado ali, que cria uma polêmica exatamente nesses tempos de internet, aí, de alta disseminação da velocidade das informações, que cria grandes constrangimentos. Né? Pode falar. Não, que cria grandes constrangimentos para a instituição, para o próprio médico, né? Que foi o caso ali, uma médica, então... É a questão da reputação, né? O risco reputacional que a gente fala e que é extremamente importante para qualquer organização. Gente, a gente está vivendo um momento que a reputação, que o nome de uma empresa ou de uma pessoa física, ele tem muito mais valor em alguns momentos do que os bens materiais, do que os bens tangíveis daquela empresa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, com o nome, com a reputação, com a credibilidade, né? Por isso a importância do compliance, mais uma vez, para que se estabeleça os valores daquela organização, né? O que aquela organização, aquela empresa, ela entende como correto, como certo, como conduta que ela espera dos seus funcionários, dos seus colaboradores, justamente para que não incorra em um risco reputacional, né? Que vai gerar aí um desgaste imenso. Tem um outro estudo da Você SA que eles falam que a empresa pode perder até 80% do seu valor de mercado por conta de risco à reputação e à imagem negativa. E essa imagem negativa, ela pode permanecer por até 5 anos. A gente está vendo o caso da Petrobras. Agora que a Petrobras está conseguindo, né, deixar um pouco de lado aquela imagem de corrupção, né? Porque antigamente você falava Petrobras, você automaticamente pensava corrupção, né? Então, depois de um esforço muito grande por parte da empresa, eles implantaram um programa de integridade já muito sério, né? Eles vêm colhendo os frutos dessa implantação desse programa, teve um aumento no valor das ações da Petrobras, recentemente saiu uma pesquisa. Então, assim, ela está sendo bem avaliada por organismos internacionais, mas depois de 5, 6 anos. Então, assim, olha o tempo, olha o recurso, olha o dinheiro que se perdeu em decorrência disso. E o compliance está muito ligado nessa questão de evitar, de mitigar esse risco reputacional para que não atinja a credibilidade. E no setor da saúde, essa credibilidade é extremamente importante. Isso pode representar aí a extinção da pessoa jurídica, dependendo do escândalo, dependendo do que surgir, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com isso. Exatamente, nesse caso. E a gente está falando de uma grande instituição, um grande hospital, e também de um profissional que também tem, né, uma grande reputação profissional.
imagina, né? Ou seja, ok, pode, nesse caso, como a gente está falando de uma grande organização, de profissional de saúde já reconhecido, isso não pode necessariamente, no primeiro momento, trazer uma falência ou fechamento do hospital. Mas se a gente estiver falando de um pequeno hospital, de uma clínica, ou até de um profissional que não tem a sua reputação assim já tão reconhecida, pode representar exatamente isso, né? O fim da carreira, o fim da empresa. Então, esse risco reputacional realmente é algo importantíssimo. E a gente sempre tem que olhar para isso, né? Acho que assim, o mercado está mudando, a forma de se relacionar e de se posicionar dentro do mercado, né? Das relações econômicas, ela vem se alterando. Quem não está percebendo isso vai ficar de fora, vai ser extirpado sim do mercado, é uma tendência isso, né? Seja de forma direta ou indireta por meio das due diligence, né? Que essas organizações, que essas grandes organizações elas fazem hoje para elas firmarem parcerias, para elas admitirem fornecedores, prestadores de serviços e até colaboradores, elas investigam a vida dessas pessoas, elas buscam saber se tem afinidade de valores, né, com o que aquela empresa espera, com o que aquela empresa quer. Então, a gente percebe que é uma tendência mundial, né? Isso já está muito consolidado em outros países, né, Paula? Quando a gente fala aí de Estados Unidos, até na Europa, em alguns locais, a gente já vê uma consolidação muito grande nessa tendência de compliance, de sustentabilidade, de responsabilidade social, de governança corporativa. A gente vem avançando muito nesses conceitos dentro do nosso país e não adianta, gente, é um caminho sem volta. É um caminho que nós entramos, é um caminho que nós estamos trilhando e não há como voltar, não há como regredir, né? Então, se você não se adequar, se você não entender a necessidade de implantação, de compliance, de governança corporativa, de ter uma pegada sustentável no seu processo de tomada de decisão, infelizmente, aí o seu fim vai ser extirpado do mercado, você vai sair. Você vai falir, seus clientes vão te abandonar, porque essa questão do consumo consciente, ela vem crescendo muito, os consumidores estão passando a ficar mais exigentes valores, no que aquela determinada organização representa para a gente. Então, ixi, a Paula não estava me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, galera? Vocês estão me ouvindo? Só me digam se vocês estão me ouvindo, por favor. Não estava me ouvindo? Eu estava falando da questão do consumo consciente, né? Que a gente está vendo também. E consumo, eu estou falando de paciente consciente também, né? Os pacientes hoje, eles querem transparência nas relações. Eles querem saber se aquele médico que está atendendo eles tem relação com laboratórios, tem relação com determinadas clínicas, se às vezes ele é dono, se ele é proprietário, se ele está indicando aquele determinado medicamento, não é porque ele tem um interesse por trás, ou se de fato aquele medicamento é o melhor para o tratamento dele. Então, tudo isso daí é um cenário que vem se desenhando e se concretizando cada vez mais. Exatamente. Você falando disso, né, da consciência mesmo em relação ao consumo, a própria escolha, né, do local onde eu vou ser atendido, do hospital e etc., né? E até mesmo de outros ramos da saúde. Por exemplo, eu fui ao médico e ele me prescreveu determinado medicamento. Ok, não era medicamento, era uma vitamina. E aí, quando eu fui a uma determinada rede de drogarias, uma grande rede de drogaria, eu vi que o balconista ali, quando ele né, pegou minha receita, ele olhou bem pro CRM do médico e digitou lá no sistema. Aí eu pensei, eu sei o que você está fazendo. Você, né? Aí eu já pensei, eu sei o que você está fazendo. Né? Você quer ver o quanto né,
Aí, assim, e acontece muito mesmo, né, nessa área. Determinados laboratórios querem saber quanto daquele medicamento, quanto daquela marca determinado médico prescreveu. E é aí que exatamente a gente fala de conflito também, porque existe sim muito forte ainda né, na prescrição ali de determinado medicamento, algo que está vinculado ao conflito de interesses, algo que determinada indústria fez por determinado médico e que o fez prescrever determinado medicamento, determinada marca, determinada, né? E não prescrever o princípio ativo que poderia ser mais barato para outro paciente, né? Mas ele não, tem que comprar desta marca. Então, existe muito essa questão do conflito. Então, né, é importante a gente observar que hoje sim o paciente, ele olha essas questões, né? O paciente, ele começa a observar esses comportamentos, né? E assim, hoje a gente vive a era da informação, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Não é igual antigamente que o paciente ia lá no médico sem qualquer tipo de informação e tudo que o médico falasse, ele ia aceitar, ia dizer amém, né? Porque existe uma assimetria de informação nessa relação da saúde, né? Nós que não somos da área, a gente não entende, a gente não sabe qual que é o melhor tratamento, qual que é o melhor medicamento, como é que está funcionando a questão da pesquisa científica, isso é muito técnico. E nós, meros mortais, não entendemos muito bem como é que funciona isso. E isso, inclusive, é um dos motivos, né, que a gente vê que interfere bastante nessa questão da corrupção, né? Porque você consegue ali manipular, né? Enfim, indicar coisas que às vezes não precisam ser indicadas, cirurgias que você não precisa fazer, o médico vai e indica, enfim, tudo isso daí que a gente já viu acontecer, infelizmente, né? Não obstante isso, eu percebo que a população, como eu já disse, está se tornando mais consciente, ela está buscando se informar mais, ela vai lá no Google, ela pesquisa, né, ela procura, ela conversa com algum médico que ela conhece para saber a opinião dele. Então, assim, a gente está se conscientizando, se munindo de mais informações. Então, foi o que eu falei, já falei antes, não adianta, gente, isso é um caminho sem volta. A gente precisa se adequar, a gente precisa encarar as coisas de frente e o compliance traz muito isso, né? A gente precisa estar em conformidade, a gente precisa ter transparência, a gente precisa ter responsabilidade social, responsabilidade ambiental, que é uma outra coisa que pega muito, né, na área da saúde, a questão dos resíduos, enfim, toda essa questão que a gente vê que tem um impacto ambiental muito grande, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa enxergar isso e adotar as medidas necessárias, né, que são acessíveis a nós. E o compliance é uma estratégia, né, importantíssima na busca dessas soluções, dessas otimizações, dessa melhoria de processos que a gente tem falado aqui. Para finalizar, Paula, porque eu sei que o seu tempo está escasso, a Tatiana Aires deixou uma pergunta, né? Aí você responde a pergunta e a gente já finaliza a live. Queria que a Paula falasse sobre a influência do compliance na relação privada e concorrencial entre médicos, laboratórios e farmacêuticos. Tá bom. Paula? Agora eu ouvi. Fala de novo. Você está me vendo? Gente, vocês estão vendo a Paula? Se vocês estiverem vendo a Paula, para mim está tudo ótimo. Acho que ela caiu de novo. Vou colocar ela para a gente só finalizar com a resposta da pergunta da Tatiana. E aí a gente já finaliza a live. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês... Voltou! Cheguei para responder. Yes! Ó, a Vanilda tá falando, a Vanilda Amorim, minha mãe, gente. Esses assuntos são muito importantes. E ela, eu falo por ela é uma paciente extremamente consciente. Gente, ela vai no médico, ela olha tudo, ela pesquisa tudo, ela vai no médico, ela fala pro médico as coisas que ela pesquisou. E eu acho que a gente tem que fazer isso sim, né? Sim, não é errado. Sim. E o médico não tem que entender isso como uma afronta, né? A obrigação do médico é esclarecer, é informar, é passar confiança, é passar credibilidade para o paciente. Então, o problema não é problema o paciente questionar, para o paciente se conscientizar. Né? Então, vamos lá respondendo a pergunta da Tatiane.
Vamos. Questão concorrencial, né? Que a Tatiane perguntou, entre laboratórios, entre distribuidores. Tati, é uma questão muito sensível, né? Inclusive, se você olhar alguns processos do CAD, de supostos cartéis, de supostas combinações de preço, você vai ver muitas empresas da área da saúde envolvidas, especialmente em processos de concorrência pública, de licitação. Por quê? Inclusive em pregões eletrônicos. Eu já vi coisas em pregões eletrônicos, né? Porque a gente pensa assim, ok, é eletrônico, super seguro. Mas eu já presenciei uma denúncia em que uma pessoa ouviu o gerente lá da área de licitações da indústria ligando para um distribuidor que estava participando, que ele sabia que o distribuidor ia participar, falou assim, ó, eu vou jogar tal preço, né? Randômico o sistema, então, né? Mas mesmo assim, ele fala, ó, meu preço é esse, estou jogando esse, né? Então, uma pessoa ouviu e fez uma denúncia. Existem muitos processos exatamente no CAD, muitos processos administrativos relacionados a essa questão. Combinação de preços em licitações, e acontece muito, às vezes entre indústria e indústria, às vezes entre indústria e distribuidor, às vezes assim, um cartel mesmo de várias indústrias com vários distribuidores, onde eles combinam preços, onde eles definem ali as escondidas, né? Eles já, né? A própria área de licitações é envolvida, então eles já veem os processos ali de licitação, já combinam com quais eles vão participar, ou às vezes já determinam quem vai ser o vencedor daquela licitação. Eles fazem lotes, né? Eu ganho essa, você ganha a próxima, você ganha isso. Acontece, gente. Vocês não fazem ideia do quanto isso acontece. Ou então usam intermediários. Na saúde tem muito isso, né? Eu vi um caso da Siemens muito interessante a respeito de um escândalo de corrupção que foi desvendado, inclusive, na Lava Jato, que eles fizeram justamente isso. Tinha as empresas de fachada que participavam das licitações. A Siemens não participava, ela ficava de fora da licitação. Essas empresas vendiam os equipamentos lá por um preço tipo o dobro do valor do que a fabricante, a Siemens, poderia vender. Depois essa empresa comprava da Siemens pelo valor, né, baixo, e repassava para o Ministério da Saúde a um valor altíssimo. Então foram bilhões de dinheiro dessa forma. E agora na investigação eles descobriram que a Siemens estava envolvida também, né, na utilização dessas empresas de fachada. Então, assim, isso acontece muito, isso é muito sério, isso é muito complicado, né? A gente não pode esquecer que o cartel, ele estimula muito a questão do sobrepreço, né? Algo em torno de 20% de sobrepreço, a cartelização causa no mercado. Então, assim, é muito prejudicial, gente. Exatamente. E agora, acho que a gente pode finalizar, né? Porque você tem que ir, né? A gente ficaria horas conversando aqui. Verdade, tem muito assunto, né? Amanhã você vai fazer uma live. Conta pra nós. Amanhã eu vou fazer uma live, né, gente, pelo perfil do ITH pós-graduação, que é de um módulo que eu tô dando lá, né, sobre compliance na saúde, né, compliance, sustentabilidade na saúde, vai ser no YouTube, quem puder participar, meio-dia e 12 horas e 30 minutos, né, pelo YouTube do ITH pós-graduação. E a Paula também já vai entrar numa outra live, né, Paula? Fala aí da sua live, pessoal. Agora também, né? Uma live daqui a pouco, pelo perfil da Low Talks, do nosso grupo de estudo, né? A Marcela está aqui, a Sandra estava aqui, do nosso grupo de estudos. A gente vai falar a primeira live da Isabela. Ela tá vamos prestigiar, então vamos prestigiar, vamos prestigiar lá a Isabela, a primeira live, daqui a pouquinho. Então, assim, muitíssimo obrigada. Sempre que você participa, que você engrandece o debate, você traz muita informação bacana. Eu sempre me sinto lisonjeada de poder conversar com você, porque é um oráculo, né? Agora eu falo que ela é a musa do compliance na saúde, gente. Então, assim, a Paula é uma pessoa extremamente competente, extremamente capacitada. É sempre um prazer te receber e conversar com você. E muito obrigada para o pessoal que assistiu, né? Marcela, Tatiana, Vanilda, o pessoal que participou. Foi muito legal. E até a próxima quinta-feira tem mais. Até a próxima. Salva a live.